Maria estava concentrada em seu trabalho de costura na sala modesta de sua casa quando Marcelo entrou com um largo sorriso no rosto. Ela olhou para cima, notando a felicidade que irrompia do semblante do filho, e sua máquina de costura parou de repente, o barulho dando lugar ao silêncio expectante. "Mãe, eu consegui!" exclamou ele, os olhos brilhando com excitação. "Passei na faculdade de medicina!" Maria, emocionada, levantou-se rapidamente e abraçou Marcelo com força. "Isso é maravilhoso, meu filho. Você é o orgulho da minha vida", disse ela, a voz trêmula de emoção. Por um momento, o orgulho e a alegria preencheram o espaço simples da sala. Mas então, Marcelo afastou-se e sua expressão mudou, assumindo um ar mais sério. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa." Sua voz estava firme, quase calculista. "A faculdade é particular." Maria manteve o sorriso, mas uma pontada de preocupação começou a se formar em seu coração. "Vou tentar conseguir uma bolsa de estudos para ter algum desconto. Mas, mãe, se eu não conseguir a bolsa, você consegue pagar a faculdade?" perguntou ele, já conhecendo a difícil realidade financeira da família. Maria percebeu a pressão implícita na pergunta de Marcelo. Ele sabia muito bem que pedir isso a ela poderia ser demais, mas ainda assim o fez, talvez para impeli-la a buscar soluções além das suas capacidades. "Vamos dar um jeito, Marcelo. Nós sempre damos, não é?" respondeu ela, forçando um sorriso enquanto sentia o peso da responsabilidade crescer. Dias depois, Marcelo voltou para casa com um semblante menos alegre. Ele havia conseguido a bolsa de estudos, mas era apenas parcial, cobrindo metade do valor da faculdade. "Consegui a bolsa, mãe, mas só cobre metade", disse ele, claramente frustrado. "Está tudo bem, meu filho. Vou encontrar uma forma de conseguir o restante." Maria respondeu prontamente, tentando manter a positividade na voz. O tempo passava, e a data de início da faculdade se aproximava rapidamente. Maria, com seus 47 anos, sabia que teria de aumentar significativamente sua carga de trabalho. Ela era costureira e trabalhava em casa, o que lhe dava alguma flexibilidade. Mas o dinheiro que ganhava era pouco. Nos 2 meses que se seguiram, ela se dedicou ao máximo, trabalhando até 3 vezes mais do que o habitual. Sentada à sua máquina de costura, ela costurava peças atrás de peças, cada ponto impulsionado pelo amor ao filho e pelo desejo de vê-lo realizar seu sonho, mesmo que isso custasse sua própria tranquilidade. Maria estava determinada a fazer tudo ao seu alcance, apesar das dificuldades e da pressão que sentia para garantir que Marcelo pudesse frequentar a faculdade de medicina. Cada dia de trabalho exaustivo era impulsionado pela esperança de um futuro melhor para ele. Maria estava voltando para casa após um longo dia na rua, seus pensamentos oscilando entre as contas a pagar e a pilha de roupas que ainda precisava costurar. Ao abrir a porta, foi recebida pelo som da voz de Marcelo ecoando pelo corredor. Curiosa, ela se aproximou silenciosamente para ouvir melhor. "Claro, cara, passei em medicina." Marcelo se gabava ao telefone, a voz tingida de arrogância. "E você? Em qual faculdade você vai estudar?" Houve uma pausa, durante a qual Maria pôde imaginar o amigo de Marcelo do outro lado da linha, talvez hesitante. Então Marcelo riu, um som que soava cruel aos ouvidos de Maria. "Filosofia? Ah, isso é para quem não consegue passar em algo melhor, né?" disse ele, rindo novamente antes de se despedir e desligar o telefone. Maria sentiu um aperto no coração. Caminhou até a sala, onde Marcelo ainda segurava o celular, um sorriso presunçoso nos lábios. "Marcelo, precisamos conversar", disse ela, sua voz firme apesar da tristeza que sentia. "Não é certo menosprezar os outros assim. Cada pessoa tem seu valor, independentemente do curso ou da carreira que escolhe." Marcelo olhou para baixo, talvez um pouco surpreso pela repreensão. "Desculpe, mãe. Não pensei", murmurou ele, sua voz um sussurro. Maria acenou com a cabeça, aceitando suas desculpas, mas a conversa deixou uma sombra em seu coração.
No entanto, antes que ela pudesse processar totalmente a situação, Marcelo mudou de assunto. Mãe, eu preciso de dinheiro para pagar a prestação do meu celular novo, disse ele, sua voz repentinamente animada, como se a conversa anterior nunca tivesse acontecido. Maria olhou para o aparelho caro que Marcelo brandia. Ela sabia que ele havia comprado um modelo de última geração, algo que eles realmente não podiam arcar naquele momento. Marcelo, você realmente precisava de um celular tão caro agora? Perguntou ela, sua fadiga evidente na voz. Ah, mãe, na faculdade, isso é importante? O status conta muito, sabe? Ele explicou, como se isso justificasse o gasto. Cansada demais para argumentar, Maria apenas acenou, voltando para sua máquina de costura enquanto Marcelo sorria, satisfeito por ter conseguido o que queria. Alguns dias depois, Maria chamou Marcelo para uma conversa na cozinha. Ela tinha notícias importantes e esperava que ele entendesse e apreciasse seus esforços. Filho, eu consegui um emprego novo como gari. Além disso, fiz um empréstimo para ajudar a pagar as primeiras parcelas da faculdade, disse ela, um misto de orgulho e preocupação em sua voz. Marcelo franziu a testa, claramente não esperando por essa notícia. Gari? Ele mal conseguia esconder sua decepção. Sim, foi o único emprego que consegui e vai ajudar bastante. Ainda terei tempo para costurar à noite, explicou Maria, tentando manter a voz estável. Marcelo deu de ombros, sua resposta seca e desinteressada. Tudo bem, disse ele, antes de se virar e ir para o quarto, deixando Maria sozinha com suas preocupações. Maria ficou na cozinha, a tristeza pesando em seus ombros enquanto ela refletia sobre a reação de seu filho. Apesar disso, ela sabia que faria tudo ao seu alcance para garantir que Marcelo pudesse estudar, mesmo que isso significasse sacrifícios que ele parecia não compreender totalmente. Marcelo começou a faculdade de medicina com grande entusiasmo. No primeiro dia de aula, vestiu sua melhor roupa, cuidadosamente escolhida para causar uma boa impressão. Pendurou o celular de última geração no bolso da frente, certificando-se de que estava bem visível para todos ao seu redor. Maria observou o filho sair de casa, sentindo um misto de orgulho e preocupação. Ela o viu caminhar pela rua, carregando a esperança de um futuro melhor para ambos. Mas assim que a porta se fechou, as preocupações começaram a lhe assombrar. Sozinha, Maria pensava em como havia criado Marcelo sem a presença do pai, um desafio que parecia agora redobrar com as dívidas que se acumulavam. Ela estava preocupada com o pagamento da faculdade e com as novas responsabilidades financeiras que havia assumido. Sem tempo para descansar, ela logo saía para o trabalho, vestindo seu uniforme de gari para limpar as ruas da cidade. O trabalho era exaustivo, mas necessário. Ao voltar para casa, o ciclo de tarefas domésticas começava. Preparar a comida, lavar as roupas e, finalmente, sentar-se à máquina de costura para cumprir os pedidos de seus clientes. Essa rotina se estendia até que o cansaço a vencesse e ela caísse no sono, apenas para começar tudo novamente no dia seguinte. Apenas 6 anos, dizia a si mesma, tentando encontrar conforto na contagem regressiva para a formatura de Marcelo. Na universidade, Marcelo rapidamente se adaptou ao ambiente acadêmico. Ele se mostrava como um aluno exemplar, sempre entre os melhores em suas notas. No entanto, sua necessidade de se destacar se estendia para além das salas de aula. Com orgulho, mostrava seu celular e falava sobre seu tênis de marca, os últimos lançamentos que poucas pessoas poderiam se dar ao luxo de ter. Comprei esse celular de última geração, gabava-se ele, mostrando o aparelho para um grupo de colegas. E esse tênis é o último lançamento. Poucas pessoas têm, dizia, erguendo o pé para que todos pudessem ver melhor. Os colegas de Marcelo o viam como alguém de origem rica, sempre curiosos sobre sua família. E seus pais, Marcelo? O que eles fazem? Perguntou uma colega certa vez. Marcelo hesitou. Ele sabia a verdade sobre o esforço de sua mãe, mas o peso da expectativa era grande. Não conheci meu pai, respondeu inicialmente, a voz um pouco baixa.
Então sua mãe deve ser muito rica para te dar tudo isso, comentou outro colega, olhando para o celular e os tênis de Marcelo. Marcelo forçou um sorriso amarelo e acenou com a cabeça. Sim, minha mãe é uma grande empresária. Mentiu ele, sentindo-se desconfortável com a falsidade de suas palavras. No início, cada mentira pesava em sua consciência. Porém, à medida que o tempo passava e as perguntas continuavam, Marcelo se acostumava com suas fabricações. Ele parou de se importar com as distorções da verdade, escolhendo se concentrar apenas em manter a imagem que havia criado para si mesmo. Ele se envolvia cada vez mais na vida universitária, deixando para trás qualquer remorso pelas mentiras que contava, enquanto sua mãe continuava sua luta diária, desconhecendo as histórias que Marcelo tecia sobre ela. Marcelo chegou em casa após um dia típico na faculdade de medicina, cheio de entusiasmo pelas novas informações que havia aprendido. Ao entrar, notou algo diferente. A mão de sua mãe, Maria, estava enfaixada. Preocupado, ele se aproximou rapidamente. "Mãe, o que aconteceu com sua mão?" perguntou ele, franzindo a testa. Maria, exausta, olhou para cima, tentando sorrir apesar do desconforto. "Ah, foi uma bobagem, meu filho. Eu estava tão cansada ontem à noite que acabei adormecendo enquanto costurava e a agulha da máquina furou meu dedo." Ela tentou minimizar o incidente, mas a dor ainda estava presente em seus olhos. "Você precisa tomar mais cuidado, mãe, e talvez mais café para não dormir no ponto assim", sugeriu Marcelo sem perceber o tom um tanto insensível de suas palavras. Maria apenas assentiu, um sorriso cansado se formando em seus lábios. "Vou tentar, meu filho", disse ela, mas assim que Marcelo se dirigiu ao seu quarto, a expressão dela mudou. A tristeza inundou seu rosto. Ela sentia que Marcelo não havia realmente compreendido a gravidade ou a causa de sua exaustão. Apesar do ferimento, Maria continuou a trabalhar dobrado, tanto nas ruas como gari quanto em casa, como costureira. A dor em sua mão era constante, mas as contas não esperavam e o semestre de Marcelo na faculdade precisava ser pago. Numa manhã, após uma aula cancelada devido à doença de um professor, Marcelo e alguns amigos saíam da faculdade, rindo e conversando sobre planos para o fim de semana. Foi então que algo inesperado aconteceu. Marcelo ouviu alguém gritar seu nome. Virando-se, ele viu Maria vestida com as roupas típicas de gari, acenando para ele enquanto limpava as ruas. "Marcelo!" chamou ela sorridente. O coração de Marcelo congelou. A vergonha o inundou imediatamente, lembrando-se das mentiras que havia contado sobre a profissão de sua mãe. Seus amigos curiosos olharam na direção do grito e viram Maria. Eles cumprimentaram Maria educadamente, mas Marcelo, dominado pela vergonha, não conseguiu fazer o mesmo. Ele saiu apressado, deixando sua mãe para trás, enquanto seus amigos o seguiam, tentando consolá-lo. "Não precisa ter vergonha, Marcelo. Sua mãe parece ser uma boa pessoa", disse um deles, mas as palavras pouco fizeram para aliviar o constrangimento de Marcelo. Mais tarde naquela noite, quando Maria chegou em casa, encontrou Marcelo sentado silenciosamente na sala. Ela precisava entender o comportamento dele mais cedo. "Marcelo, por que você não falou comigo hoje, na rua?" perguntou ela, a preocupação clara em sua voz. Marcelo explodiu, incapaz de conter a frustração e a vergonha que sentia. "Mãe, eu tenho vergonha de você! A senhora fede a lixo!" gritou ele, as palavras carregadas de raiva e ressentimento. Choque e tristeza abateram Maria instantaneamente. Ela nunca esperava ouvir tais palavras do filho que ela tanto amava e por quem tanto se sacrificava. Marcelo, percebendo a gravidade do que havia dito, rapidamente se retirou para o seu quarto, trancando a porta atrás de si. Maria ficou sozinha na sala, as lágrimas começando a escorrer livremente. O choque de suas palavras a deixou imobilizada. Ela nunca imaginou que seu próprio filho pudesse sentir tanta vergonha dela, não após tudo o que haviam passado juntos. A noite se estendeu enquanto ela chorava, envolta na tristeza que as palavras de Marcelo haviam causado.
Marcelo acordou com o som irritante do alarme, quebrando o silêncio do amanhecer. Quando rolou na cama para desligá-lo, notou a ausência do cheiro de café que normalmente o acompanhava ao acordar. Desorientado e um pouco irritado, levantou-se e caminhou até a cozinha, apenas para confirmar suas suspeitas. Sua mãe, Maria, não estava em casa, e o café da manhã não estava pronto. A frustração de Marcelo aumentou. Ele ainda estava abalado pelos eventos do dia anterior e pela discussão dura com sua mãe. Sem seu café matinal e ainda remoendo as palavras trocadas, saiu de casa para a faculdade. Durante as aulas, apesar de seus colegas o tratarem normalmente, Marcelo não conseguia deixar de sentir uma vergonha esmagadora pelo que acontecera com sua mãe na frente de seus amigos. Ele se pegava culpando Maria por esses sentimentos, acreditando que ela, de alguma forma, era responsável por sua angústia. Ao voltar para casa no final do dia, o silêncio o recebia. Maria ainda não havia chegado, o que era incomum. As horas passaram, e a preocupação de Marcelo crescia, enquanto ele tentava, sem sucesso, entrar em contato com ela através de ligações que só encontravam a caixa postal. Já era quase madrugada quando ele ouviu a chave na porta. Aliviado, ele correu para ver Maria, que parecia exausta e séria, uma expressão rara para alguém que sempre tinha um sorriso para ele. "Mãe, onde você estava? Estou tentando ligar há horas." A voz de Marcelo tremia ligeiramente, misturando alívio com frustração. "Marcelo, nós falaremos sobre isso amanhã", respondeu ela, seu tom seco e firme, antes de se dirigir para seu quarto. Incapaz de argumentar, Marcelo se retirou para seu quarto, a mente turbulenta com preocupações e o estranho comportamento de sua mãe. Na manhã seguinte, Maria chamou Marcelo para a sala. Ela estava sentada no sofá, a postura rígida e o olhar carregado de decepção. Marcelo sentou-se diante dela, nervoso com a seriedade da situação. "Marcelo, eu larguei o emprego de gari e ficarei apenas em casa costurando", começou ela sem rodeios. "Como vou ganhar menos e você tem a faculdade para pagar, vou te dar 2 opções." Ela fez uma pausa, assegurando-se de que ele estava prestando atenção. "A primeira é que você deve arrumar um emprego melhor e também trabalhar aos finais de semana, pois não vou mais pagar sua faculdade", declarou, antes de lhe entregar um pedaço de papel com um endereço e um telefone. Marcelo olhou para o papel confuso. "O que é isso?" perguntou a voz incerta. "Essa é a segunda opção", explicou Maria. "Esse é o endereço e telefone do seu pai, Rodrigo. Eu falei com ele e ele pode pagar a sua faculdade. Porém, essa é a pior opção. Você pode conhecer seu pai se quiser, mas eu ficaria muito triste se você pedisse ajuda dele." Surpreso, Marcelo olhou para o sobrenome no papel e, de repente, tudo fez sentido. Ele reconheceu o nome como sendo de um grande empresário da região. "Eu tinha um pai rico e a senhora nunca me contou?" gritou, a indignação clara em sua voz. Maria levantou-se, seu rosto cansado, mas decidido. "Vá o conhecer e você saberá o motivo", disse ela calmamente, antes de se dirigir ao seu quarto e fechar a porta, deixando Marcelo sozinho com suas emoções conflitantes e a revelação surpreendente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com as implicações do que acabara de aprender. Marcelo passou a noite praticamente em claro, a ansiedade por conhecer seu pai não lhe permitindo descansar. Quando a luz do amanhecer começou a infiltrar-se pelas frestas da janela, ele já estava vestido, pronto para sair. Descendo as escadas, viu sua mãe, Maria, sentada à mesa tomando café. Sem dizer uma palavra, ele passou por ela e saiu pela porta. Chegando ao endereço fornecido por sua mãe, Marcelo ficou impressionado. A casa do seu pai, Rodrigo, era uma mansão em uma região nobre, com uma grande piscina que brilhava sob o sol matinal. A propriedade exalava riqueza, algo tão distante da realidade modesta de sua infância. Ele tocou a campainha e foi recebido por um mordomo que o guiou através dos corredores suntuosos até Rodrigo. O homem era elegante,
vestido de forma impecável, e sorriu calorosamente ao vê-lo. "Olá, Marcelo. É incrível como você se parece comigo", disse Rodrigo estendendo a mão. Marcelo, um pouco tímido diante da figura imponente de seu pai, apenas assentiu. Rodrigo, percebendo a hesitação do filho, tomou a iniciativa na conversa, falando sobre diversos assuntos, tentando quebrar o gelo. Após alguns minutos, fez uma oferta surpreendente. "Por que você não vem morar comigo?", sugeriu Rodrigo, quase casualmente. Marcelo mal podia acreditar no que ouvia. Sem hesitar, ele aceitou a oferta. "Sim, eu adoraria." Retornando à casa de sua mãe, Marcelo encontrou Maria na cozinha. Com um semblante sério, ele lhe comunicou sua decisão. "Mãe, vou morar com meu pai", disse ele direto ao ponto. Maria parou o que estava fazendo, olhando profundamente nos olhos de Marcelo. Seu rosto expressava uma tristeza profunda e uma decepção palpável. "Tudo bem, Marcelo. Você é adulto e pode fazer suas próprias escolhas", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Sem conseguir manter o contato visual, ela entrou no quarto para não ver o filho fazendo as malas. Na nova casa de seu pai, Marcelo foi alojado em um quarto espaçoso e luxuoso. Rodrigo, observando o vestuário simples do filho, entregou-lhe um cartão de crédito. "Compre algumas roupas novas, você parece um mendigo com essas", comentou Rodrigo, meio brincando, meio sério. Marcelo não perdeu tempo. Comprou roupas de grife, relógios e acessórios, encantado com a facilidade com que o dinheiro fluía. Além disso, agora não precisava mais pegar ônibus para a faculdade. Um motorista particular o levava e buscava todos os dias. A primeira vez que seus amigos o viram chegar na faculdade em um carro com motorista particular, Marcelo sentiu uma euforia indescritível. Ele estava finalmente vivendo a vida que sempre sonhou, questionando por que sua mãe havia mantido Rodrigo longe dele por tantos anos. Esses pensamentos alimentavam uma raiva crescente em relação a Maria. Enquanto isso, em sua casa simples, Maria sentava-se sozinha, perdida em orações. Ela rezava para que Marcelo encontrasse seu caminho certo na vida, mas mais do que isso, rezava para que a influência de Rodrigo não desviasse o caráter de seu filho para pior. A solidão e o silêncio da casa ecoavam os medos e esperanças de uma mãe que apenas queria o melhor para seu filho, mesmo que ele não pudesse ver. Marcelo havia se acostumado rapidamente ao luxo da nova vida na mansão de seu pai, Rodrigo. Os dias passavam entre confortos e mimos que ele nunca imaginou que pudesse ter. Contudo, apesar de todas as riquezas que o cercavam, Marcelo às vezes se pegava pensando em sua mãe, Maria. Sentia uma pontada de saudade, mas logo se distraía com algum novo luxo que seu pai lhe proporcionava, e os pensamentos sobre sua mãe desapareciam tão rapidamente quanto surgiam. Desde que saíra de casa, Marcelo nunca mais havia visitado Maria. A separação tornou-se mais palpável com cada dia que passava, especialmente à medida que Marcelo começou a perceber os comportamentos estranhos de seu pai. Uma noite, Rodrigo chegou em casa visivelmente alterado e entregou um bolo de dinheiro a Marcelo. "Você não pode voltar até amanhã", disse Rodrigo com um tom áspero e grosseiro. Marcelo não gostou da forma como seu pai falava, mas, mesmo contrariado, pegou o dinheiro e saiu, passando a noite fora. No dia seguinte, Marcelo descobriu que durante sua ausência, Rodrigo estava acompanhado de uma mulher. Marcelo ouviu Rodrigo afirmar que não tinha filhos, justificando que ter um filho prejudicaria sua imagem com as mulheres. "Ter um filho mancha a minha reputação com as mulheres", dizia Rodrigo ao filho, com uma seriedade que chocou Marcelo. Marcelo se sentiu diminuído, um mero incômodo na vida luxuosa de seu pai. Apesar do desconforto, ele tentou ignorar esses sentimentos, atraído pela vida confortável que Rodrigo lhe oferecia. Outro incidente ainda mais perturbador aconteceu alguns dias depois. Marcelo foi acordado pelos gritos de um homem idoso no portão da mansão. O senhor gritava o nome de Rodrigo, acusando-o de ter roubado tudo que ele tinha. Rodrigo, vendo a cena da janela, chamou os seguranças. "Tirem esse velho daqui!"
ordenou ele, sem um pingo de empatia. Marcelo observava horrorizado enquanto os seguranças expulsavam o idoso à força. Pela primeira vez, ele viu um lado de seu pai que verdadeiramente o assustou. A real natureza de Rodrigo tornou-se ainda mais clara quando Marcelo ouviu uma conversa entre seu pai e um dos seguranças. Eles discutiam sobre expulsar famílias de suas casas para que Rodrigo pudesse vender os terrenos para grandes empresas. Faça o de sempre, expulse as famílias, instruiu Rodrigo ao segurança, que anotava mais alguns endereços. Marcelo voltou para seu quarto, perturbado. Começava a entender por que sua mãe tinha tanto receio de deixar Rodrigo participar de sua vida. Um dia, enquanto se dirigia à faculdade, Rodrigo, com uma frieza crescente, criticou a escolha de carreira de Marcelo. Por que você não faz outra coisa? Vira um grande empresário? Isso que você faz é coisa de fracassado, disse Rodrigo desdenhosamente. Marcelo apenas engoliu em seco e murmurou que iria pensar no assunto. Mas dentro dele algo começava a se agitar. Na faculdade ele não conseguia se concentrar. Os comentários de seu pai ecoavam em sua mente e ele começou a perceber que estava agindo como Rodrigo, tratando pessoas, incluindo sua mãe e amigos, de forma esnobe e desdenhosa. Aos poucos, a vida luxuosa que parecia um sonho começava a mostrar suas verdadeiras cores, e Marcelo sentia cada vez mais o peso das escolhas que havia feito. Marcelo estava voltando da faculdade, com a mente ainda ocupada pelos estudos e uma sensação de cansaço após um dia longo e cheio de aulas. Ao chegar em casa, a atmosfera parecia diferente. Havia uma tensão no ar que ele não podia identificar imediatamente. No momento em que abriu a porta, viu seu pai, Rodrigo, cambaleando levemente na sala, claramente sob o efeito do álcool. Rodrigo notou a presença do filho e, sem perder tempo, foi ao seu encontro com um ar de urgência, que mais parecia irritação. Marcelo, dê meia volta e saia agora. Vou ter um encontro aqui e não quero que ela saiba que tenho um filho, disse Rodrigo, com um tom de voz que beirava o agressivo. Marcelo, que já estava cansado das constantes exigências e do tratamento frio de Rodrigo, sentiu uma onda de frustração. Por instinto, e talvez pela primeira vez com verdadeira convicção, ele se impôs. Eu também moro aqui, pai. Você não pode simplesmente me expulsar toda vez que traz uma mulher para casa, retrucou Marcelo, a voz firme, embora interiormente ele tremesse um pouco. Rodrigo parou, surpreso pela contestação. Não estava acostumado a ser desafiado. A última vez havia sido por Maria, anos atrás. A raiva tomou conta dele rapidamente. Saia agora! Gritou Rodrigo, a voz elevada e trêmula pelo álcool. Eu nunca quis você aqui. Quando sua mãe ficou grávida, eu disse a ela para interromper a gravidez. Ela nunca me ouviu. E agora eu tenho que lidar com você, um constante incômodo. Marcelo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. O choque das palavras de seu pai foi como um golpe físico. Eu só te aceitei nesta casa porque queria dar o troco à sua mãe. Ela veio me pedir dinheiro para a sua faculdade. Eu recusei. E ela ameaçou contar a todos sobre você. Aceitei pagar para proteger minha reputação como grande empresário. Não por você, continuou Rodrigo, cada palavra carregada de veneno. Rodrigo respirava com dificuldade, o álcool exacerbando suas emoções. Ele olhou para Marcelo com desdém. Você foi apenas uma peça no meu jogo contra ela. Sua mãe ficaria devastada perdendo você, e isso me agradou. As palavras de Rodrigo cortaram Marcelo profundamente. Sem dizer mais nada, ele virou-se e correu para o quarto, pegando suas coisas com mãos trêmulas e lágrimas começando a formar-se em seus olhos. Cada passo era pesado, carregado de dor e arrependimento. Ele havia deixado sua mãe, que sempre o amou, por uma vida de luxo que era nada mais que uma farsa. Correndo pelas ruas, longe da mansão que nunca foi um lar de verdade, Marcelo chorava não apenas por si, mas pelo sofrimento que havia causado à sua mãe. As palavras de seu pai ressoavam em sua mente, relembrando-o do custo real de sua escolha. A dor da verdade era quase insuportável,
mas também era um despertar. Enquanto corria, Marcelo começava a entender o verdadeiro valor do amor e do sacrifício que sua mãe havia feito por ele ao longo dos anos. Naquele momento de angústia e revelações, Marcelo prometeu a si mesmo que encontraria uma maneira de se redimir, mesmo que isso significasse começar tudo de novo, longe da sombra de Rodrigo. Marcelo corria pelas ruas com o coração pesado e os olhos embaçados pelas lágrimas. As revelações de seu pai, Rodrigo, sobre o uso dele como peça para afetar sua mãe, Maria, o atingiram como um golpe devastador. Ao chegar em casa, ofegante e abalado, encontrou Maria sentada à sua máquina de costura, concentrada em seu trabalho. Ao vê-lo, Maria notou imediatamente o estado de seu filho. Marcelo estava pálido, suando frio, com uma expressão de dor que ela raramente via. Preocupada, ela se levantou rapidamente. "Marcelo, meu filho, o que aconteceu?" perguntou ela, a voz carregada de preocupação. Sem conseguir se conter, Marcelo se ajoelhou aos pés de Maria. Suas lágrimas caíam livremente enquanto ele soluçava. "Mãe, me perdoa, por favor", implorou ele, a voz quebrada pelo choro. A cena cortou o coração de Maria, que imediatamente levantou seu filho e o abraçou forte, tentando confortá-lo. "Shh! Tudo vai ficar bem, Marcelo. Está tudo bem agora", murmurou ela, enquanto acariciava o cabelo dele. Entre soluços, Marcelo confessou: "Eu fui tão egoísta, mãe, e maldoso com você. Não sei como pude." "Shh! Agora você está aqui. Isso é o que importa", disse Maria, mantendo o abraço. Quando Marcelo finalmente se acalmou, ele contou tudo sobre as ações e as palavras de seu pai. Maria ouvia com uma expressão de tristeza, mas não de surpresa. "Eu já imaginava que Rodrigo pudesse fazer algo assim", disse ela, suspirando profundamente. "Quando o conheci, ele parecia ser uma boa pessoa, mas então descobri as coisas horríveis que ele fazia. Quando ele me pediu para interromper a gravidez, eu soube que tinha que me afastar dele. Ele jamais seria uma boa influência para você." Marcelo olhou para o dedo ainda machucado de sua mãe. "Seu dedo ainda está inflamado?" perguntou ele, notando a atadura. "Sim, está demorando um pouco para curar", explicou Maria, tentando minimizar sua própria dor. Marcelo ficou em silêncio, prometendo a si mesmo que mudaria e faria tudo diferente. No dia seguinte, Maria acordou com o cheiro de café e panquecas. Marcelo, querendo mostrar sua gratidão e arrependimento, havia se levantado cedo para preparar o café da manhã. As panquecas estavam um pouco queimadas e o café aguado, mas Maria riu com carinho. "Com o tempo você aprende", disse ela sorrindo enquanto tomava um gole do café. A partir daquele dia, Marcelo assumiu a tarefa de fazer o café da manhã para sua mãe. Além disso, ele reduziu sua carga de matérias na faculdade e conseguiu um emprego, assumindo a responsabilidade de pagar sua própria faculdade. Era uma forma concreta de mostrar sua determinação em mudar e retribuir tudo o que sua mãe havia feito por ele. Após o difícil reencontro com a realidade na mansão de seu pai, Marcelo havia decidido fazer mudanças significativas em sua vida. Ele não só assumiu o compromisso de cuidar de sua mãe, Maria, mas também de participar ativamente nas tarefas diárias da casa. Marcelo lavava roupas, limpava a casa e cada dia que passava, ele se empenhava para reparar os erros do passado e construir uma nova relação com Maria, baseada no respeito e no cuidado mútuo. Numa tarde ensolarada, ao voltar do trabalho, Maria encontrou uma grande caixa na sala de estar. Curiosa e um pouco confusa, ela chamou por Marcelo, que apareceu com um sorriso radiante. "O que é isso, Marcelo?" perguntou ela, apontando para a caixa. "É uma surpresa, mãe. Espero que você goste", respondeu ele, ajudando-a a abrir a caixa. Lá dentro havia uma máquina de costura novinha, o último modelo lançado no mercado. Maria olhou para Marcelo, surpresa e emocionada. "Mas, Marcelo, como?" "Eu sei que você se machucou com a velha. Então encontrei essa máquina que tem um sistema de segurança.
ela trava automaticamente se encostar em alguma parte do corpo. Assim, você não vai se machucar de novo, explicou Marcelo, demonstrando as funcionalidades da máquina. Maria abraçou Marcelo com lágrimas nos olhos. Foi então que ela notou o celular que ele segurava, um modelo bem mais simples do que o de última geração que ele possuía antes. Marcelo, seu celular... Ela começou, sua voz trêmula. Ah, eu vendi o outro e comprei essa máquina para você. Sua segurança é mais importante do que qualquer celular, disse Marcelo sorrindo. Naquele momento, Maria soube que as mudanças em Marcelo eram profundas e verdadeiras. Ela chorou, não de tristeza, mas de um alívio e orgulho imensos pelo filho que agora tinha ao seu lado. 6 anos depois, o dia da formatura de Marcelo havia chegado. Ele caminhava ao lado de Maria, que estava radiante de felicidade. Seu filho se formaria com honras, o melhor de sua classe, e já tinha um emprego garantido. Enquanto caminhavam para a faculdade, o som de sirenes da polícia ecoou pelas ruas, e várias viaturas passaram por eles em alta velocidade. Uma delas carregava Rodrigo, o pai de Marcelo, algemado e visivelmente abatido. O que será que aconteceu para ter tantas viaturas? Perguntou Maria, olhando as luzes piscando ao longe. Marcelo viu seu pai na viatura, mas escolheu manter sua mãe alheia àquela realidade. Provavelmente alguém vai pagar pelos seus crimes, disse ele, tentando desviar o assunto para algo menos perturbador. Chegando à cerimônia, Marcelo preparou-se para fazer seu discurso. Diante de uma plateia de colegas, professores e familiares, ele subiu ao palco. Em seu discurso, fez questão de dedicar um momento especial para agradecer a sua mãe. Sem essa mulher incrível, eu não estaria aqui hoje. Tudo que sou e tudo que consegui alcançar deve-se a ela, a minha mãe, disse Marcelo apontando para Maria, que sorria entre lágrimas de alegria. O aplauso foi estrondoso e Maria sentiu-se a mãe mais orgulhosa do mundo naquele momento. Marcelo, olhando para ela, sabia que cada decisão tomada, cada passo dado desde aquele dia de revelações, tinha sido a escolha certa.